Quantos podem celebrar ao Senhor com toda a alegria do seu coração? Alguns, né? A gente fica assim às vezes, né? A gente vê a reação, mas a gente entende. Mas quantos querem honrar ao Senhor nesse tempo? Nós vamos viver coisas maravilhosas, nós estamos vivendo coisas grandes. Cara, você e eu não podemos perder a visão daquilo que Deus quer fazer sobre nós. Quando Deus estabelece, você às vezes não está vendo nada, mas pela fé você entra, e é isso que depende a vida cristã. Nós não vivemos pelaquilo que estamos vendo, nós vivemos pelaquilo que é liberado, e nós cremos naquilo que foi liberado sobre nós, sobre a sua vida. Amém? Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor e bem dizer, bem forte, dá um glória a Deus com máscara aí, com toda a força, exaltando aquele que vive, aquele que reina, aquele que é o Senhor, aquele que realmente governa a nossa vida e não perdeu o controle de nada. A sua vida não está sem controle. Se você confiou nele, o Senhor vai prosperar em toda a área da sua vida. Você vai fazer você prosperar em todas as áreas. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Gênesis 49. Eu ia ministrar um pouco na linha daquilo que nós falamos na live na quarta-feira, mas durante o louvor ali veio essa lembrança, quando Jacó chama os seus filhos e começa a liberar a palavra sobre eles. Em Gênesis 49, ele fala sobre todos os seus filhos e todas as tribos. E em Gênesis, no capítulo 1, fala do primogênito, Rúben. Vocês estão aí? Só para... A gente tem falado que a palavra que sai deste lugar, ou que está sobre essa igreja, ela não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que preferem a Deus. A diferença não é a predileção de Deus, mas a intenção e a intimidade que é gerada em nós, de não perdermos aquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Há uma palavra sobre a sua vida, há uma palavra sobre cada um de nós. Nós temos trabalhado, e quando foi liberado, né, algumas palavras, e elas foram liberadas em cima do conhecer a Deus, encontrar liberdade, encontrar propósito e fazer diferença. Essa é a palavra que nós temos ensinado, porque isso se resume muito àquilo que nós temos que ser. Quanto mais nós conhecermos a Deus e a verdade de Deus estiver em nós, mais libertos seremos. E a liberdade entrando em nós, a nossa mente se leva para entendimento. Eu não fui chamado para viver uma vida sentado no banco. Eu fui chamado e eu tenho um propósito sobre a minha vida. Eu tenho um propósito sobre cada um de nós. Ninguém foi chamado para ser um assistente, né? Ou assistir um culto, ou viver uma vida. Você tem realmente uma função no corpo, e o corpo depende do seu trabalho. E se houver justa cooperação do corpo, ninguém fica sobrecarregado. Quando você encontra propósito, você começa a fazer a diferença. Então, queridos, a palavra é liberada sobre a sua vida. A grande diferença é o que eu faço com aquilo que Deus tem falado sobre mim. A resposta que eu dou. Ninguém faz a diferença sem entender que precisa tomar posturas em Deus e decisões. Ninguém vai conquistar nada e ninguém vai viver novo se ficar parado, achando que a palavra foi liberada e eu não preciso fazer nada. Não, precisa, toda a palavra profética precisa de correspondência, precisa de ação e entender. Você pode ver que homens receberam a palavra, mas eles tiveram que agir. Nós temos vivido tempos difíceis, mas esses tempos difíceis não podem anular o propósito da sua vida. E a palavra liberada a Jacó, é liberada, eu não tenho como falar de todos os filhos, mas eu quero falar só de alguns aqui, rápido, mas principalmente José. Rúben, ele tinha tudo para dar certo. Repita comigo, tudo para dar certo. Por que
que Rúben, que era o primogênito, a bênção da primogenitura estava sobre ele, e de repente, ele perde tudo aquilo que ele tinha como direito, porque na realidade fez uma opção errada, uma decisão errada, se deitou com uma das mulheres do seu pai, e na hora da bênção, o seu pai chega para ele e fala assim: rapaz, você tinha tudo para dar certo, você foi o primeiro, você tinha, né, quando você foi gerado, eu tinha um vigor, eu era novinho, você foi gerado com a força, né, com o meu vigor, só que você profanou o meu leito. Então, queridos, o que nós fazemos, ou o que é liberado é para todos, amém? O que é liberado é para todos. O que é liberado, a bênção é para todos, mas aquilo que nós fazemos determina por muitas vezes se vamos colher ou não. As nossas decisões e as nossas posturas, elas precisam ser mudadas em cima da palavra profética. Toda profecia precisa de respostas, precisa de correspondência. Tem Judá, que é louvor, mas tem um outro filho, que está lá no versículo 14, fala assim: Isacar é jumento, depois você lê em casa, Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Olha o que ele fala: viu que o repouso era o quê? Bom, e que a terra era deliciosa, baixou os ombros, a carga, e sujeitou-se ao trabalho. O que ele estava falando? Ele sujeitou ao inimigo. Ele tinha tudo para dar certo, era forte, tinha uns ossos fortes. Ele está falando: você, rapaz, era um homem de força, só que você fez opção, sabe o quê? Você viu que ficar em casa de bobeira era legal. Você gostou do repouso, e aí você baixou a carga e se sujeitou aos seus inimigos. Queridos, toda palavra precisa de resposta, e nenhuma novidade vai acontecer sem correspondência. Eu e você precisamos dar resposta. O céu está liberando a palavra sobre a sua vida. Há um propósito sobre nós, há um propósito sobre a sua vida. Mas entenda, você que está em casa, nós não podemos aceitar a palavra e sujeitar a nossa vida às palavras contrárias ao que o inimigo está falando. Há uma palavra dos céus sobre nós. Pegue-a em nome de Jesus e traga para a sua vida. Não aceite a palavra do inimigo. Sabe, a estratégia do inimigo é que você fique desanimado, desfalecido, abaixe a sua carga, o seu trabalho e fique deitado. O inferno quer estabelecer um receio sobre a vida das pessoas, ao ponto delas não realizarem mais nada. Não aceitaremos a palavra do inferno. A palavra que está sobre a nossa vida é: eu te dei força, os teus ossos são fortes, você tem condição de guerrear. Não aceite as palavras do inferno sobre a sua vida. Não aceite as circunstâncias. Você tem força, os seus ossos têm força, são fortes para aguentar. Mas a minha palavra aí, ela vai demorar mais um pouquinho, é em cima de José. O apóstolo falou sobre esperança na sexta-feira. A gente tem falado sobre compartilhar daquilo que recebemos. Toda pessoa que faz diferença, ela entendeu o propósito. A palavra sobre José aqui é tremenda. Ele chama José e fala assim: José, tu és um ramo frutífero. José, tu és um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto das fontes.
José, tu é um ramo frutífero ligado à fonte. Seus galhos se estenderão além dos muros, ou sobre os muros. Olha o que ele fala aqui. Os flecheiros lhe deram amargura. Atiraram contra ele e o aborreceram. Aborrecem. Seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Todos eles foram criados com a mesma educação. Todos eles tiveram a mesma palavra sobre a sua vida. Ensino do seu pai. Mas tinham propósitos diferentes em Deus. Mas José, queridos, como foi a história de José? Deus estabeleceu um sonho sobre a sua vida. Deus estabeleceu algo sobre a sua vida e mostrou o que ele ia passar. A gente sabe da história de José e a gente sabe que o final foi feliz. Hein, gente? Não é isso? A gente sabe, a gente conhece, a história é legal, né? O cara é... Agora, se coloque no lugar de José. Pare para analisar o lugar. Ele recebe um sonho, ele sabe que aquilo é de Deus, mas ele não sabe como aquilo vai acontecer. Ele só sabe que os feixes se dobram sobre ele, e ele entende que os seus irmãos, em algum momento, vão ter que se reverenciar a ele, mas ele não sabe como aquilo vai acontecer. Para a gente é mole, e a gente pega essa história e vibra com o final, mas eu queria ver se você estivesse no lugar dele, e Deus estivesse falando para você: eu te dou um sonho, eu te dou uma visão, eu estabeleci um propósito, e eu quero que isso vai se realizar, e ele não sabe como. Só que para isso se realizar, a história começa a se desenhar com muitos desafios e processos. A gente olha as coisas e às vezes não entende o que Deus está fazendo, porque nós não temos a capacidade de ver lá na frente. Mas eu queria que você e eu entendêssemos uma coisa nesta manhã. Você que está em casa, Deus não perdeu o controle. Se Ele estabeleceu algo sobre a sua vida, talvez você não esteja entendendo. Você só tem uma visão. Deus, tu falaste isso comigo. Tu tem uma convicção, mas tu não sabe o final. Mas tu tem uma convicção que Deus estabeleceu algo que vai se realizar através da sua vida. Não é a pandemia que vai parar, não é as circunstâncias da vida que vai parar, não é a parte financeira que vai parar, não é nada que vai parar. Mas você precisa ter convicções interiores dentro de cada um de nós, para não deixarmos de sermos influenciados pelas circunstâncias. Como foi a história de José? Recebeu um sonho, gerou ciúme nos seus irmãos. Quando seu irmão vai vê-los, seus irmãos se voltam contra ele e falam assim: vamos matar. Rubem não deixou, vamos jogar ele no poço. Tiraram as suas vestes, mataram um animal, mancharam de sangue. Veio uma caravana de ismaelitas. Ele falou assim: não, vamos ganhar dinheiro. Pegaram ele, levaram. Chega no Egito, é vendido, vai para a casa de um homem, e aonde ele está, ele faz prosperar tudo que coloca a mão. Tudo que José fazia, prosperava. Tudo que José fazia, prosperava.
Veio uma mulher endemoniada. O diabo tinha inveja daquela mulher. A bicha era ruim. Se volta querendo que ele tivesse uma relação sexual com ela, ele se posiciona e ele fala: eu vou desagradar o meu Deus para satisfazer a mim? Não, de maneira nenhuma. Ele me deu autoridade para mexer em tudo, menos você. E ela tenta agarrá-lo. Quando ele foge, ela fica com a capa e começa a dizer: ó, fui estrupada, né? Tentou me violentar. Queridos, ele não é um preso egípcio, ele era um escravo. E a ideia de cadeia daquela época, você não tem ideia do que era. Mas dentro da cadeia, Deus o abençoa dentro da cadeia. A palavra liberada, e ele depois revela, né, os sonhos, é restabelecido e se torna governador de todo o Egito, administrando. Porque ele teve a sabedoria do céu de revelar que há um tempo de escassez e há um tempo de fartura. E que no tempo de escassez você tem que aprender a guardar, porque quando vier a escassez você tem estrutura para suportar a escassez. Foi isso que ele passou para o... Ele tem a palavra sobre ele, mas ele não tinha ideia que iria passar por tudo isso para concretizar lá na frente. O que José sofreu, queridos, para que abençoasse a vida de outros, não tem ideia. A gente não tem ideia, porque a gente conhece o final da história, mas na realidade a gente não passou nem um pouquinho do que ele passou. E a palavra liberada do seu pai é: José, tu és um ramo frutífero. José foi estabelecido para frutificar. Levante as suas mãos e agora, em nome de Jesus, a mesma palavra sobre José é sobre a sua vida. Filhos, vocês são ramos frutíferos. Vocês são ramos frutíferos. Nós fomos enxertados em Jesus para frutificar. Há uma palavra sobre nós, para nós frutificarmos. Nós precisamos entender o propósito da nossa vida. Os céus liberou uma palavra para a igreja do Senhor. A igreja foi estabelecida para frutificar. E se você faz parte do corpo, há uma palavra sobre você, para que venhamos a frutificar e a compartilhar do novo de Deus sobre nós. Qual é o segredo então para frutificar? Qual é o segredo? Sempre estar atrelado à fonte. Toda vez que você achar que você pode viver desatrelado da fonte, virá escassez. Mas sempre que você colocar as suas raízes na fonte e receber dela o tempo todo, Deus te usará tremendamente. Deus te usará. E aí te usará mesmo você passando por adversidade, mesmo que pessoas se levantem contra você, mesmo que o inferno se levante contra você, mesmo que os olhos das pessoas olhem e vejam você que está lá na prisão, mesmo passando por adversidade, Deus te usará tremendamente, porque aonde você estiver, em qualquer circunstância, aonde você entrar, você vai frutificar. O segredo de José era frutificar em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. É onde ele estava, ele frutificava, ele dava frutos. Estou enfermo, vai frutificar. Estou com escassez financeira, isso não impede, Deus está com você. É tempo, é Deus forjando. Não olhe para as circunstâncias, não olhe, você pode frutificar. Pare, amadureça, uma palavra sobre você. Isso não te define, isso não define a sua fé e a sua vida. O que define é a sua intensidade em Deus e a sua aliança que você tem com os céus. Você sabe o que é um irmão chegar diante do seu pai, pegar a sua roupa e falar assim: está morto?
Veste na Bíblia, ela representa aquilo que eu sou, o meu comportamento, a minha forma, a minha personalidade. Você pode ver que a Bíblia sempre fala: tira a roupa antiga e veste a nova. Vestiduras brancas, sempre está atrelado àquilo que eu sou, a minha personalidade. Seus irmãos chegam e falam assim: olha, está morto. As pessoas, as circunstâncias podem chegar diante das pessoas: isso aí não vai dar em nada, isso está morto. Só que enquanto alguns estão falando, Deus está te levando e sedimentando um caminho para o palácio, para que você frutifique em todo lugar que você estiver. Aquela mulher pegou a sua veste, e o que ela falou? Qual era a prova contra ele? Qual era a prova contra ele? As vestes. Isso aí não vale nada. Isso é um sem vergonha. O inferno pode levantar estratégias, mas quando você tem uma aliança com os céus, as circunstâncias podem se levantar. O falar mal de você pode se levantar. A Marcela está falando que eu tenho 42 anos falando. Queridos, José era um ramo frutífero, ligado à fonte. O segredo dele era a fonte. O segredo dele não era ele próprio. O segredo dele é que havia um Deus que havia liberado uma palavra sobre a sua vida, e ele não abriu mão dessa palavra, e ele honrou ao Senhor em todo o tempo. Ele honrou o Senhor, ele fez opção pelos céus, mesmo que se apresente circunstâncias sobre a sua vida para te tirar da posição, e ele fala: eu não vou desagradar o meu Deus, eu continuarei fiel a Ele. Eu tenho uma palavra dos céus, e eu sei que eu tenho um propósito, e eu não vou desagradá-lo, mesmo que eu venha morrer, mesmo que eu tenha que parar numa prisão, eu não abrirei mão da palavra, eu não abrirei por influência de amizade, eu não abrirei mão para agradar um amigo que me chama para ir para um lugar. Eu tenho uma palavra dos céus, eu tenho um chamado na minha vida, eu tenho um ministério, eu tenho um dom, eu vou fazer a diferença nesse tempo, eu vou compartilhar daquilo que Deus me deu. Ele era um ramo frutífero ligado à fonte. Os seus ramos se estenderão além dos muros. Levante as suas mãos e recebe isso no seu espírito. Além das paredes, nós seremos bênção além dessas paredes. Nós seremos bênção além dessas paredes. Muro significa limitação de território, limitação de espaço, limitação de conquista. Mas quando ele está liberando a palavra sobre José, ele fala assim: cara, você vai muito além desses muros. A igreja foi chamada para ir além dos muros. Ela foi chamada, e você foi chamado para crescer. E o que está falando, a palavra do céu está falando sobre José. A vida lhe tentou impor limites. A vida tentou impor limites. Mas quando você é ligado à fonte, os teus galhos não serão limitados pelas circunstâncias. Os teus galhos irão além daquele limite que por muitas vezes a sua mente tentou impor. E ele fala: os flecheiros tentaram produzir amargura. Os flecheiros tentaram produzir amargura. Quantas pessoas amarguradas e ofendidas estão paralisadas na sua dor? Todo ofendido, ele traz ira sobre a sua vida. Todo ofendido, ele tenta se justificar e culpar outros pelo seu fracasso.
Quem produziu amargura? Hein, gente? Quem foi? Me ajuda aí. Quem foi os flecheiros na vida de José? Quanto mais próximo, mais capacidade de produzir dor e amargura. Quanto mais proximidade, mais as pessoas ficam ofendidas. E muitos ofendidos têm deixado de frutificar, porque colocaram o seu coração na dor, colocaram a sua vida na amargura, colocaram a sua vida no ressentimento. E às vezes querem fazer as coisas para provar, e às vezes a gente vê mensagens muito assim, né? Vou me erguer para mostrar para... Queridos, você não tem que se erguer para mostrar para ninguém, você tem que se erguer para cumprir um propósito. Você não tem que dar justificativa para ninguém, você só tem que estabelecer algo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Há um propósito você, e diz, debaixo desse propósito, pode se levantar muitas circunstâncias, e você mantendo fiel, aquilo que Deus falou vai se cumprir. E às vezes a gente quer mostrar, e às vezes o coração de José pode até ter pensado, mas ele não se deixou envolver, ele não ficou amargurado, ele não ficou ofendido. Quantas pessoas ofendidas, paralisadas, que pararam de frutificar. Sabe qual é o segredo? É que ele estava à fonte e não se deixou ficar ofendido com tudo que aconteceu. Como é que o senhor sabe isso? A história diz. Quando seus irmãos estiveram com ele, e eles conheceram José, eles ficaram amedrontados, falando: estamos acabados. Estamos destruídos. E quando José, o que José fala para ele? Fique tranquilo, meu amigo. Fique tranquilo, sabe por quê? Porque eu entendo que tudo que eu passei era hoje para ser um abençoador da sua vida hoje. É ter a capacidade hoje de te estender as mãos, mesmo que lá atrás você tenha feito várias coisas, mas eu entendo que eu tenho um propósito diante de Deus, e o propósito era chegar aqui para acudir vocês. Quando ele recebe essa palavra, e agora ele tem entendimento de tudo que ele passou, mas durante todo o processo ele não tinha, ele só tinha um sonho, liberado dos céus, que ele não sabia que ia se concretizar e que tempo ia concretizar, mas ele tinha uma visão. O que faz a diferença na nossa vida é que nós temos uma visão e uma palavra sobre nós. Você tem um dom, você tem um talento, você tem um propósito sobre você. Então, queridos, qual é o segredo para que você não perca? Primeiro, continue ligado à fonte. O segredo da vida cristã é nunca desatrelar da fonte. Como você pode se desatrelar? Quando você acha que pode governar a sua vida. Quando você despreza o governo de Deus, quando você despreza a vontade de Deus, quando você despreza a palavra dos céus, você está desatrelando dos céus. Salmo 1, ele fala uma coisa muito séria, ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prospera. Qual é o segredo de José? É ter uma visão, ter um propósito estabelecido dos céus, ter convicção do propósito, mas entender que ele nunca poderia desatrelar da fonte para que aquele propósito se cumprisse. Eu e você estamos diante de um desafio, diante de tanta adversidade, diante de tantas coisas. O inferno quer baixar os nossos braços, as circunstâncias quer paralisar a igreja e você. Mas entenda, Deus não perdeu o controle de nada. Até quando tem 70 anos de cativeiro, queridos, Deus está no controle.
Quando estamos vendo adversidade, Deus está no controle. Em nome de Jesus, Deus está no controle. Eu posso ouvir um amém concordando. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle do Brasil. Deus está no controle das nações. Nós estamos passando por adversidade, nós estamos passando por lutas, mas há uma palavra sobre nós. Há uma palavra de novidade sobre nós. Há uma palavra que Deus estabeleceu sobre a sua vida e não se deixará. Continue crendo no sobrenatural de Deus e na aliança dos céus e continue com a sua vida na fonte. Nós cremos que Deus está sobre nós. Nós cremos no poder de Deus. E a Bíblia fala aqui na história de José que os seus braços não baixaram. Levante os seus braços aí, como sinal, meus braços não estão abaixados. Eu declaro em nome de Jesus que eu, força do Altíssimo, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, e não só deles, o meu Deus, virá com força sobre os meus braços no tempo da adversidade. Nós profetizamos uma força dos céus sobre você nesta manhã, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, sobre você que está em casa. Recebe força sobre os seus braços nessa hora. Sabe por quê? O inferno vai tentar, mas com um arco você vai guerrear e você vai lançar palavras, flechas. Libera flechas sobre o reino do Espírito nesta manhã. Libera a palavra dos céus e fala: eu vou cumprir propósito. Mesmo que eu não esteja entendendo o processo, mesmo que os meus olhos ainda não estejam vendo nada do que foi liberado, eu vou continuar guerreando e lutando, porque o Deus poderoso de Jacó está sobre os meus braços, e os meus braços não vão cair diante da guerra. Há uma palavra sobre nós, há uma palavra sobre a nossa vida, há um propósito para cada um de nós. Seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Eu vou continuar lendo aqui, mas a gente vai terminar, só vou acabar de ler. Pelo que Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênção dos seios e da madre. A bênção de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça, do qual foi distinguido entre os seus irmãos. Qual é a diferença? A diferença é que ele não abriu mão do propósito, mesmo diante das adversidades. Sabe o que acontece com a gente às vezes? Quando nós passamos por alguma adversidade, ou passamos por algumas circunstâncias, nós às vezes abaixamos a nossa carga e aceitamos a palavra do inimigo sobre nós. Mas não é essa palavra que vai ser liberada sobre nós. A palavra que está sobre nós é: somos ramos frutíferos, ligados à fonte. Que nessa manhã venha a cura sobre as mentes ofendidas. Você que está ouvindo, que venha a cura sobre a sua mente ofendida, que tem paralisado seu ministério e seus dons. Você que se ofendeu, entenda, talvez você não tenha entendido o propósito ou o processo que Deus estabeleceu. Lá na frente, Deus tinha coisas maiores para você e você abaixou a sua guarda, porque você se ofendeu. Não fique ofendido, não fique ofendido com Deus. Deus sabe o que faz. Deus tem o controle de tudo.
Que nesta manhã, eu e você saiamos daqui, que o Espírito mexa com você, que o Espírito mexa com o nosso interior, que o Espírito mexa com você que vai escutar essa palavra. Pare de olhar as circunstâncias, não se envolva, não troque a bênção sobre a sua vida por uma noite de prazer, não troque nada o seu chamado por envolvimento, por circunstâncias, por uma noite de sexo, não troque a sua vida, os seus dons por circunstâncias dessa vida. Não abaixe a guarda, porque circunstâncias estão vindo sobre você. Talvez você seja, eu estou passando por aperto financeiro. Queridos, em nome de Jesus, nada pode nos tirar do propósito e do projeto estabelecido. Nós fomos estabelecidos para fazer a diferença. Nós fomos chamados para frutificar e ir além dos muros. E nós profetizamos que a sua vida irá além dos limites expostos pela vida. A vida não pode impor limites para você. O que realmente traz vida sobre a sua vida é Deus. E é Ele que determina os limites que você vai estabelecer. E Ele está dizendo que a bênção que está sobre nós não poderá ser retida por limites impostos pela vida e pela circunstância. Há uma palavra dos céus sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos, levante as suas mãos e adore ao Espírito Santo. Levante as suas mãos e adore ao Espírito Santo. Você não precisa levantar, nem fique à vontade, né? Tem gente que não levanta, mas fique à vontade. Só quero que você tenha consciência. Nessa manhã, há uma palavra de esperança sobre nós. Há uma palavra de vida sobre nós. Em cima da nossa expectativa, nós modelamos a nossa vida. Em cima da nossa expectativa, a gente modela os nossos dias. Se você está desanimado, envolvido por circunstância, por muitas vezes você não vai entender o que você está passando. Mas há um propósito sobre cada um de nós. Há um propósito para a sua vida. Não deixe que a circunstância anule o propósito. Lá na frente você vai entender de quanto Deus esteve com você todos os dias. E tem mais. Você vai frutificar. Você vai frutificar em qualquer circunstância da sua vida. E isso não te impossibilita de frutificar. Pai, nós oramos por cada um nesta manhã. Nós sabemos, Senhor Deus, que há um desafio no cumprimento do propósito. Há um desafio, Senhor Deus, e nós sabemos que todos nós fomos chamados para frutificar e proclamar e trazer liberdade a outros. Evangelho, Senhor, é se dar, é abençoar. E às vezes, Senhor Deus, nós vamos passar por muitas circunstâncias e adversidades para que outros sejam abençoados. E nós cremos verdadeiramente nisso. Que o abençoador é o Senhor, mas o instrumento para, às vezes, levar a palavra somos nós. E nós não queremos nos omitir diante daquilo que Tu fizeste sobre nós. Nós queremos Te agradecer porque a graça chegou a nós. Mas nós queremos entender que a nossa vida também não foi estabelecida para viver sentado assistindo uma boa palavra. Nós fomos chamados para ir além dos muros. E nós profetizamos ministérios florescendo, ministério crescendo, ministério frutificando. Senhor, fazendo a diferença nesse tempo, fazendo a diferença nesse tempo. Que saiam daqui, Senhor Deus, radiante, com o coração desejoso de fazer a Tua vontade, Senhor. Nós abençoamos e queremos, Senhor, que todo desânimo, toda apatia que tenta se estabelecer pelas circunstâncias, Senhor, não deixe que a mente absorva, ó Pai, a palavra do inferno. Não deixe que eles abaixem a sua carga, Senhor Deus, e aceite o jugo
da palavra do inferno. A palavra que é liberada sobre nós é uma palavra de vitória, mesmo na adversidade. Nós vencemos, Senhor, porque Tu és vencedor. Ó Pai, nós continuaremos vencendo, Senhor, mesmo que às vezes coisas, Senhor Deus, que nós não entendemos estejam acontecendo. Nós abençoamos a vida da igreja em nome de Jesus. Amém. Amém.